Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é? E a aula de hoje é sobre um atalho. O atalho de hoje é uma coisa que você precisa saber para você não arruinar todo o seu trabalho. Falando sério, uma coisinha pode arruinar todo o seu trabalho e você pode perder uma fornada inteira. É sobre esse atalho que a gente vai conversar hoje. Esse atalho é muito interessante porque assim, você acha que está fazendo tudo certo, mas se você não tiver conhecimento desse atalho, você pode destruir todo o seu trabalho. Você quer saber o que é? O atalho é uma coisa só. É a manipulação errada da massa. Uma coisa que pode arruinar todo o seu processo e o seu resultado. Agora, quando que essa manipulação errada pode acontecer? Quando? Essa que é a pergunta, né? Agora, você sabe o que? Agora, quando? Eu falei então que a manipulação errada da massa pode arruinar todo o seu trabalho se você não souber por que ela é errada, né? Quando que ela acontece? E aí eu falo, quando será que a manipulação errada da massa acontece? Em praticamente todas as etapas do pão. Vou listar aqui algumas para você. Anota aí, tá? Anota, escreve aí. Na mistura, na sova, nas dobras, na divisão da massa, na pré-modelagem ou pre-shape, na modelagem, na hora de transferir essa massa e depois retirar essa massa do cesto de fermentação, na hora de cortar, decorar a sua massa, na hora de transferir essa massa para o forno. E também você pode manipular essa massa de forma incorreta na hora de guardar o seu pão. Olha só, eu listei aqui 10 etapas que a manipulação errada pode afetar quando você está fazendo pães de fermentação natural. Muito louco isso, né? Uma coisa que afeta tudo. Esse atalho que eu tô te passando nessa aula, o que ele não é? Eu não vou demonstrar aqui para você como fazer isso, tá? Isso você vai encontrar em vários vídeos meus no Instagram e no YouTube. O que a gente está fazendo aqui é compartilhando conhecimento, tá? Para você aprender o quê? A pensar pão, tá? Por quê? Porque só assim você vai conseguir entender como que você manipula essa massa que você tá em mãos aí para você conseguir pães crocantes por fora, leves por dentro, nutritivos, porque o pão de fermentação natural é muito mais nutritivo, pode ser muito mais nutritivo do que o pão de fermentação biológica, lindos, porque o pão de fermentação natural é lindo, e deliciosos, tá? E você vai poder fazer esses pães com muito amor, muita alegria para sua família, para os seus amigos, para dar de presente ou até para vender, para fazer uma renda extra, tá bom? E aí, eu vou te passar aqui algumas informações, tá? Que eu decidi fazer isso, sabe? Por quê? Porque quando você entende o que tá fazendo de errado no processo do pão, você vai conseguir saber o que você vai esperar ao longo, né, das etapas, e aí você vai aprender a manipular a sua massa adequadamente, da melhor forma possível, dentro do seu contexto, na sua cozinha, tá bom? Você pode, agora eu vou te convidar, né, a pensar um pouquinho como que o entendimento de apenas uma variável, a manipulação, pode destruir totalmente o seu trabalho, mesmo que você esteja fazendo todo o resto corretamente.
Todo o resto mesmo que você conheça sobre fermentação, mesmo que você tenha uma fórmula que seja uma fórmula equilibrada, mesmo que você esteja usando as melhores farinhas, você tenha os melhores equipamentos, que você tenha técnicas, né, maravilhosas, se você não manipular a sua massa adequadamente, você pode destruir todo o seu trabalho, independente dos outros fatores estarem corretos, tá? E eu vou te dizer que além da minha experiência percebendo isso na minha jornada, que começou há alguns anos atrás, né? Eu percebi como que a manipulação faz toda a diferença. Eu comecei a ver isso em centenas de alunos, que eles começaram a me provar, né, que eles mudaram os resultados deles a partir do momento em que eles mudaram a forma de manipular a massa de pão. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que é a Cecília. Cecília é super legal e ela é da área de gastronomia. Mesmo ela sendo da área de gastronomia, ela não entendia nada de pão de fermentação natural, tá? Ela já tinha estudado sobre panificação, né, na escola, mas ela não entendia nada de pão de fermentação natural. E aí, ela falou que depois de todo o conhecimento que ela adquiriu, né, com método, conhecimento aliado à prática, ela começou a entender, né, as formas adequadas de manipular a massa. E ela falou que o salto foi muito grande. Hoje eu vejo que ela faz pães lindos, usando técnicas e entendendo que a forma que ela manipula a massa faz toda a diferença. Então isso faz diferença. E eu vou agora falar para você, né, a gente vai discutir aqui duas dificuldades que muita gente tem ao manipular a massa do pão de fermentação natural. Por que eu falo manipular a massa do pão de fermentação natural? Porque o pão de fermentação natural tem uma característica inerente que é a fermentação espontânea. É uma fermentação que é lenta e ela é promovida por bactérias e leveduras selvagens que moram no levain e que fermentam a massa devagarzinho, né? O número de leveduras que existem no levain é bem menor do que aquela bomba de leveduras que existe no fermento biológico. O fermento biológico tem uma quantidade de leveduras grande, por isso que ele consegue fermentar, e na verdade não é fermentar, ele consegue fazer um pão crescer muito rápido, né? O pão de fermentação biológica, com aquele fermento de pacotinho, ele cresce normalmente muito rápido porque ele tem muita levedura. O pão de fermentação natural demora a crescer porque a quantidade de levedura é menor. Mas, pelo fato da fermentação ser mais longa, ele tem uma série de benefícios. Mas o que acontece, né? Como essa fermentação é longa, como a massa, em termos de comparação, tem menos leveduras que fazem a massa crescer em comparação a pães de fermentação biológica, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente manipula a massa de pão de fermentação natural longa. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente fizer de forma inadequada, a gente vai danificar essa massa. E dependendo do ponto que você estiver trabalhando, você vai danificar a fermentação. Nós vamos falar sobre isso nessa aula. Mas eu queria explicar para você por que eu falo, né, que essas são dificuldades que muitas pessoas têm ao manipular os pães de fermentação natural, tá? O que acontece? A dificuldade número 1 é o quê? Muita gente está começando agora. Eu nunca vi tanta gente querendo aprender a fazer pão como eu estou vendo agora. Isso me deixa super feliz, né? Que as pessoas estão descobrindo vamos dizer, esse ofício tão antigo, né? Que agora tá na moda, mas ele é antigo, é mais velho que a terra, velho. Né? Fazer pão é inerente ao ser humano. E nós, como seres humanos desse mundo louco que a gente vive, estamos descobrindo, muitos de nós estamos descobrindo agora que a gente pode fazer o nosso pão, que é prazeroso fazer nosso pão em casa, né? Então, muita gente está começando agora e não entende, né? Não sabe, não tem técnica, não tem conhecimento, não sabe mesmo o que fazer, como manipular, justamente porque está começando agora.
E número 2, a gente tem pessoas que já fazem pães, que seguem receitas aleatórias, né? Ou que já fazem pães de fermentação biológica, mas que não entendem os impactos da manipulação incorreta numa massa de pão, tá? Falta o quê? Falta pensar o pão, né? Então a gente tem a pessoa número 1, que está começando agora, que nunca fez pão, ou que fez 1 ou 2, e a pessoa que já faz pão, mas que ainda não aprendeu a pensar o pão. Qual dessas pessoas você é? A pessoa 1 ou a pessoa 2? E eu quero dizer, galera, que tá ok. Se você tá aqui, é porque você quer aprender algo a mais. Você quer aprender além da receita. É por isso que você tá aqui, escutando o que eu tô falando, assistindo essas lives, né? Assistindo os meus conteúdos. Porque você sabe que é importante a gente saber os porquês do pão, não é mesmo? E você tá no lugar certo. Vou falar pra você o jeito errado de manipular a massa de pão. Antes de eu falar o jeito certo, eu vou falar o jeito errado. E é o seguinte, muita gente acha que seguir as instruções de passo a passo, de receita, principalmente receitas aleatórias, gratuitas, que você acha aos montes na internet, muita gente acha que é só seguir essas receitas, só seguir esses passo a passo, que eles vão entender tudo, só que não, tá? Um grande erro, o jeito errado de você aprender a manipular a massa é seguir essas receitas ou esses passo a passo sem entender os impactos que a manipulação errada podem causar na massa, tá? E se você tá aqui agora, como eu falei um pouquinho antes, é porque você já tá desconfiada ou desconfiado que fazer pães de fermentação natural vai muito além de misturar ingredientes, né? A gente precisa saber mais e entender mais do que apenas como misturar ingredientes para fazer pães de fermentação natural crocantes, leves, nutritivos e lindos na nossa casa, não é mesmo? Então, né? Só essa receita, se você tem uma receita, você não vai entender o impacto da sua manipulação na massa, tá? Então, dito isso, eu vou te falar o jeito certo de você manipular uma massa de pão de fermentação natural, né? Você primeiro precisa aprender a compreender e, na verdade, sim, você precisa primeiro aprender. Depois você precisa compreender os impactos da manipulação em todas as fases do pão, tá? Só entendendo como você interage com a massa de pão é que vai te trazer bons resultados. E isso acontece de uma forma gradual. E à medida que você vai entendendo como manipular a massa e os impactos dessa manipulação e quando cada coisa tem que ser feita, né? Isso vai favorecer o aparecimento de bons resultados que incluem, vamos ver, alguma palavra assim que eu escuto falar muito pouco. Pestana, alvéolo, pouquinho, ninguém quer isso, né? Então, esses resultados, eles são consequência da manipulação adequada da massa, tá? Então é o seguinte, o aprendizado que a gente tira, né, desse jeito certo é o quê? Que você não encontra essas informações em receitas gratuitas e aleatórias, tá? Você encontra quando você tem conhecimento. Para adquirir conhecimento, você precisa buscar fontes adequadas, você precisa estudar, praticar com presença e você precisa conhecer, né? O que é que você precisa melhorar. Você precisa entender que esse processo é evolutivo, né? De novo, eu falo isso, repito, a gente precisa focar mais no aprendizado e menos no resultado. A gente já sabe aonde a gente quer chegar, né? Se eu perguntar para você agora onde você quer chegar, você sabe, eu sei, né? Agora a gente tem que entender o que a gente pode fazer nesse caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar,
tá bom? Então vamos lá. E por isso eu preparei aqui para você, né, dicas para você começar a aproveitar esse atalho imediatamente. A partir da sua próxima fornada, você já vai poder usar esses conhecimentos que eu estou passando aqui para você, né? Você vai aplicar esses conhecimentos imediatamente, porque eu vou te dar aqui 10 dicas essenciais que vão ajudar você a não destruir a sua massa de pão antes de assar ou até mesmo depois de assada. Aí você fala, nossa, Ana Paula, que drama! Né? Muita gente fala, mulher dramática esse negócio, não destruir a minha massa. Mas, cara, é para ser dramático, sabe por quê? Porque eu repito, a manipulação errada pode atrapalhar todo o seu trabalho. Eu tô falando isso por muita experiência, né? Experiência própria, experiência, né? Estudando no Brasil, estudando fora do Brasil, né? Trocando muita ideia e muito conhecimento com os padeiros aí que a gente admira aí no mundo inteiro e aprendendo com os meus maiores professores, que são meus alunos, né? Eu vejo que isso realmente faz muita diferença, tá? Então, vamos lá. Temos aqui as 10 dicas essenciais que vão te ajudar a não destruir a sua massa de pão. Tá bom? Vamos lá começar? Seguinte, dica 1. Primeira coisa, mistura. Qual que é a dica que eu te dou para mistura? Você vai adicionar a água aos poucos e vai misturar a massa delicadamente. É isso, tá? Você fazendo isso, você já vai ajudar muito a sua massa de pão. Tá bom? Isso é a mistura. Primeira dica. Beleza? Próxima dica. Na sova. A sova no pão de fermentação natural é uma etapa que pode ser dispensada, tá? Quem é meu aluno sabe, né? A sova é dispensável no pão de fermentação natural. Eu não vou entrar aqui e explicar tudo sobre sova, mas a sova é uma etapa que pode ser dispensada no pão de fermentação natural longa, tá? Então, se você decidir sovar, mesmo assim, a massa de pão de fermentação natural longa, toma bastante cuidado com a temperatura da massa, para ela não ficar muito alta, e com o excesso de sova. O excesso de sova pode prejudicar e danificar permanentemente a sua massa de pão. E aí, sabe o que vai acontecer? Se você sovar errado, você vai destruir sua rede de glúten, vai danificar o sabor, a química, a parte química da sua massa vai modificar. E não importa se você fermentar, se você fizer todo o resto certo, quando você assar esse pão e for comer esse pão, ele não vai ficar legal, tá? Então, na dúvida, não sove. Essa é a minha recomendação, tá joia? Próximo, dobras. Nas dobras, a gente tem que ter alguns cuidados importantes. O número 1, dê um intervalo adequado entre as dobras. Além do intervalo adequado que é necessário, porque a sua massa modifica entre as dobras, a massa fica tensa quando a gente toca e quando a gente manipula, e depois de um tempo ela relaxa, né? Então a gente precisa dar um intervalo entre as dobras para que a massa que foi manipulada e tenha ficado tensa relaxe, tá? Esse é um dos pontos. Outro ponto, você vai também executar dobras que sejam apropriadas para o tipo de massa que você está trabalhando. Se a massa é mais hidratada ou menos hidratada, mais delicada, menos delicada, você vai fazer dobras adequadas a esse tipo de massa, tá? Próxima etapa, a divisão. Então, depois que a gente faz as dobras, depois que a massa fermenta adequadamente, a gente tem uma etapa que pode ser necessária ou não, que é a divisão. Se você tem uma massa muito grande e vai assar vários pães menores, você precisa dividir essa massa, não é mesmo? Então, esse é o momento de dividir a massa. E na hora da divisão, você precisa
definir primeiro, né, o tamanho dessas massas, o peso dessas massas que vão ser divididas. Para isso, você precisa saber a quantidade de ingredientes que você usou, o peso total da massa, calcular quantos pães você quer fazer, e aí você vai dividir. Como que você divide uma massa com muita eficiência para evitar danificar a estrutura adquirida durante a fermentação? Você vai no olhômetro a princípio. Então, a primeira divisão ali, com base no que você quer, vamos supor, tá? Eu tenho uma massa de 2 quilos e eu quero fazer 10 pães de 200 gramas, tá? Tô dando uma medida aleatória aqui, tá bom? 10 pães de 200 gramas. Então, eu já sei que é isso que eu preciso. Eu vou olhar aquela massa e vou falar assim, nossa, tá, mais ou menos dividir essa massa aqui em 10, visualmente. Você vai fazer isso. Aí depois você vai pegar o seu cortador, né? Vai cortar um pedaço que você acha que vai dar 200 gramas. Ah, mas como que eu vou ter certeza? A princípio, talvez você não tenha. Você vai pegar aquele pedaço e vai colocar na balança. E aí você vai falar, ó, deu 180. Aí você vai lá e corta um pedaço que você acha que dá 20 gramas para completar 200. À medida que você for dividindo, você vai tendo noção melhor, assim, sabe? Do volume, do que é os 200 gramas que você precisa. E aí, essa divisão vai ficar cada vez mais certeira. É com a experiência. O que você não pode fazer na hora da divisão é ficar cortando um tanto de pedacinho. Se você ficar cortando um tanto de pedacinho, você vai danificar toda a estrutura construída em horas e horas de fermentação. E aí você pode acabar com sua massa ali, ó, na divisão. Acabou, não tem mais jeito. Você vai modelar, vai fazer, vai assar, mas você vai perder muito em qualidade de estrutura da massa, porque na hora da divisão você picotou a sua massa em um tanto de pedacinho. Tá bom? Então isso é o que eu recomendo que você tenha atenção na hora da divisão da massa, tá? Agora nós chegamos, né, ao item 5, que é a pré-modelagem, é o pre-shape em inglês, né? A pré-modelagem, de novo, ela é necessária quando a gente faz uma divisão. E a gente tem que escolher, no momento da pré-modelagem, como manipular essa massa para ela ficar mais próxima ao formato final do pão. Se você está fazendo um pão que vai ser redondo, na hora da pré-modelagem você vai pré-modelar essa massa redonda. Se você vai fazer um pão que é mais longo, na hora da pré-modelagem você vai fazer um pão mais compridinho, né? Só que na hora que você pré-modela, se você manipular demais, mexer demais, apertar e tal, e puxar, e mão pesada, sabe o que vai acontecer? Todas as bolinhas, toda a estrutura linda que está sendo criada ali dentro, elas não vão aguentar. Lembra que eu falei que o pão de fermentação natural tem a característica, né, pela fermentação longa, pela quantidade de levedura que é menor do que o pão de fermentação biológico feito com fermento biológico de pacotinho, de tablete, né? Ele tem muito mais levedura. Então, vai custar formar o gás carbônico, vai custar voltar para aquelas bolinhas que você destruiu durante a pré-modelagem. Muitas vezes não volta, tá? Então, cuidado na hora de manipular a massa na pré-modelagem e coloque essa massa num formato mais próximo possível do formato final, tá? Com bastante cuidado, beleza? Próximo ponto, modelagem. Na modelagem, né, se você precisar de mais estrutura, você vai modelar a massa com um pouco mais de tensão. Você vai dar uma apertada maior na massa. Se a sua massa não precisar muito de estrutura, ela tem que ser modelada de uma forma mais leve, tá? Então, você apenas vai ajeitar a sua massa. Isso é o momento da modelagem. Sempre com muito cuidado, tá? Para não danificar a estrutura da massa até aquele ponto. Pensa que uma receita, né? Não é uma receita, mas um pão tem uma série de etapas, né? A cada etapa, como eu falei, a manipulação vai influenciar de uma forma diferente e vai poder gerar impactos diferentes, tá? Então,
Agora você já está sabendo o que influencia em cada momento, tá? Vamos agora para o item 7, né, que é a retirada da massa do cesto de fermentação. Né? Depois que a massa fermentou, antes dela ir para o forno, eu tenho que retirar essa massa do cesto. A minha recomendação é: não joga a massa, não joga essa massa de qualquer jeito no papel ou direto na panela ou no forno, né, num tabuleiro, onde você for assar, na pedra. Cuidado na hora de manipular essa massa, tá? Para não danificar a estrutura interna dela. Daí a gente chega no corte e na decoração, né? Cortes muito profundos podem danificar a estrutura interna da massa. E cortes muito rasos, muito superficiais, podem não ser o suficiente para ajudar o seu pão a crescer no forno. E aí, se você faz um corte muito superficial numa massa que vai entrar no forno e vai explodir, porque ela precisa crescer, o que vai acontecer? Vai rasgar o seu pão, né? Ele vai tentar, né, crescer, não vai conseguir, vai para o ponto onde tem uma menor resistência e vai rasgar. Ou, pior, não vai rasgar, porque às vezes a massa está com um nível de resistência igual em todas as áreas. É raro, mas pode acontecer. E aí vai atrapalhar em quê? Em crescer. Então, um pão que não foi cortado adequadamente, talvez não abra tanto no forno, porque o corte não permitiu essa abertura, sabe? Se você pegar uma folha de papel, então aqui, ó, eu tenho essa folha de papel. Vamos fingir que isso aqui é um pão que não foi cortado adequadamente, tá? Então, olha só, dentro do forno o pão explode. Eu não consigo que ele cresça direito. Por quê? Porque não tem nada que vai ajudar esse pão a crescer, certo? O corte está lá para ajudar o direcionamento de crescimento, o salto de forno. Se eu não corto o pão, ou se eu não corto o pão adequadamente, ele tem dificuldade em crescer, ele trava o crescimento. Agora, se eu faço um corte que tem uma profundidade adequada, né? Na hora que o meu pão entra no forno, ele cresce, ele explode. É isso que a gente quer. O corte ele pode ajudar e ele pode atrapalhar. Então você tem que ter aí um equilíbrio na hora de cortar a sua massa de pão, tá bom? E aí a gente também tem a etapa da transferência da massa que foi decorada, que foi cortada para o forno. Né? Nessa hora, pensa, sua massa está delicada, está muito fermentada, você já fez um corte, já interferiu ali um pouco na estrutura. Então você tem que tomar muito cuidado nessa hora de transferir a massa para o forno para ela não ser danificada. Né? Então, cuidado na hora de, se você for colocar numa panela, cuidado na hora de colocar na panela. Por isso que eu dou a dica de usar um papel siliconizado. Né, um papel, não é papel manteiga, não usa papel manteiga, mas você pode usar um papel que é tratado com silicone para a massa não grudar embaixo, para te ajudar a transferir essa massa para uma panela ou para o forno, né? E isso vai te ajudar a não danificar a estrutura da massa nesse momento tão delicado de transferência, tá? Outro ponto, que aí é o ponto final, né? Tem várias outras coisas também, tá? Nesses intervalos tem outras questões de manipulação, mas essas são as principais. Na hora de guardar, né? Você tem alguns pontos, né? Muitas pessoas perguntam, né? Como que eu guardo o pão e tudo mais? Olha só, a manipulação do seu pão depois de assado vai fazer diferença na hora que você for consumir, né? Então, para você guardar um pão, você também precisa tomar alguns cuidados de manipulação para que você tenha melhores resultados e ele tenha um gosto e uma textura melhor na hora que você for consumir, não é mesmo? Então, você vai primeiro esperar esfriar totalmente, né, o pão, e aí você vai escolher. Você vai falar, ó, eu vou deixar esse pão em temperatura ambiente, ou então eu vou falar, não, eu vou congelar esse pão. Se você for congelar, você pode congelar ele inteiro ou em fatias. A minha recomendação é, depois de totalmente frio, você escolhe se você vai congelar em fatias ou vai congelar o pão inteiro. E aí você vai colocar dentro de um saco plástico muito bem vedado. Talvez alguns sacos plásticos
muito bem vedado, sem cheiro, sem ter nenhuma forma de entrar ar ali dentro, né? E você vai congelar imediatamente esse pão, tá? Ou inteiro ou em fatias. E no caso do pão que você vai deixar em temperatura ambiente, porque você vai consumir aí em 2, 3 dias, você pode manter esse pão inteiro e aí você coloca enrolado em um pano, tá? Um pano que não tenha cheiro, não pode ter cheiro de amaciante, detergente, porque senão o seu pão vai ficar com esse cheiro, né? Com esse sabor. Então, você vai pegar um pano que foi lavado com sabão neutro, embrulhar o seu pão bem embrulhadinho, né? E aí você vai manter esse pão num lugar fresco, seco, sem excesso de umidade e bem embrulhado. E vai cortando as fatias à medida que você for consumindo. E aí você pode colocar numa torradeira, você pode colocar numa panela, você pode passar uma manteiguinha e fritar, né, numa frigideira, você pode colocar no forno, você pode fazer um sanduíche. Aí são várias as formas, né? Você pode fazer uma brusqueta, tá? Várias as formas de consumir esse pão. Tanto que foi guardado em geladeira, freezer, ou que estiver em temperatura ambiente, tá? Então, essas são as dicas práticas que eu te passo para você melhorar, né, a manipulação da massa, para você ter primeiro o conhecimento e agora você vai poder aplicar imediatamente essas dicas na sua próxima fornada. E é o seguinte, você não precisa fazer tudo isso de uma vez. Você pode fazer isso aos poucos, melhorar aos poucos, o objetivo é evoluir, né? Só que o mais importante, você já sabe, que a manipulação inadequada pode atrapalhar todo o seu trabalho, mesmo que todo o resto tenha sido feito da melhor forma possível, não é mesmo? Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês nessas aulas, faz toda a diferença para mim. Eu fico muito feliz em poder compartilhar o meu amor, a minha paixão pelo pão de fermentação natural com você e eu fico muito feliz em ter você me ajudando a espalhar essa cultura do pão de verdade pelo Brasil e pelo mundo, viu? Obrigada e até a próxima aula. Tchau!